Então, esta profecia que Isaías deu, esta mensagem que antecipa o futuro, que Isaías deu, encontramos-la aqui, em 61, começando no versículo 1. Só uma rápida observação sobre profecia. Por vezes, quando falamos da palavra profecia, nós associamos diretamente a... Aliás, nós associamos por vezes à adivinhação e outras vezes à antecipação de coisas futuras, coisas que estão para acontecer. Esta é a associação direta que a nossa mente faz com a função de um profeta ou com a ação de fazer profecia. Mas, na verdade, profeta é alguém que transmite a palavra de Deus. No Novo Testamento, por exemplo, o entendimento da palavra profeta é alguém que está a transmitir a palavra de Deus, como eu estou a fazer aqui. Este é o entendimento do Novo Testamento, que é um profeta. Em segundo lugar, os profetas não inventam o que eles profetizam. Os profetas no Velho Testamento baseiam a profecia deles na Torá, nas escrituras que já existem. E muitas vezes o que Deus faz é levá-los a ver, ou antever, ou a antecipar coisas que estão para acontecer no futuro, mas que na verdade já estão escritas nas Escrituras Sagradas, que eles próprios, os profetas, tinham naquela época. As promessas acerca da vinda de Jesus não começam com os profetas. Isaías, Ezequiel, Jeremias não são os primeiros a antecipar a vinda do Messias. Lembram-se que eu disse há umas semanas atrás que a antecipação da vinda do Messias é feita já no que chamamos em teologia de proto-evangelho, em Gênesis. O próprio Deus falou disto em Gênesis, quando ele disse que o descendente da mulher ia pisar a cabeça da serpente. E todo o Pentateuco vai renovar esta promessa acerca da vinda do Messias. Então os profetas não estão a fazer nada de novo. Eles estão, no fundo, a ser levados por Deus, a anunciar coisas que vão acontecer, mas que já foram também ditas no passado. Só que às vezes o que Deus faz é que leva os profetas a fazer uma antecipação específica daquilo que ia acontecer. E os profetas, muitas vezes, antecipam coisas acerca de Jesus que são muito específicas. Por exemplo, o lugar do nascimento de Jesus. Os acontecimentos que iam acontecer depois do nascimento de Jesus. Lembram-se, por exemplo, da morte das crianças. Foi profetizado pelo profeta Jeremias, antes de acontecer. A missão de Jesus, como ela ia ser, a morte de Jesus, foi profetizada pelo profeta Isaías. Exatamente como ia ser. E aqui nós vamos ver a missão de Jesus, o ministério de Jesus. Então diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar aos contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os tristes. Então esta é a profecia, ela continua, mas nós podemos ler até aqui. Depois, o que é que acontece? Se formos ao Novo Testamento, em Lucas, no capítulo 4, vamos ver o cumprimento desta promessa. Mas atenção, nós estamos a virar uma página, ou virar páginas, mas lembrem-se que há uma diferença de 8 séculos. Há uma diferença de 8 séculos. Jesus nasce, cresce e está mesmo na fase inicial do seu ministério. Está a dar os primeiros passos do seu serviço à humanidade. E ele está numa sinagoga. Porque depois de alguns séculos, o templo foi destruído, os lugares de adoração do povo de Israel mudaram muito. Há um período que é chamado o período do silêncio, um período de mais ou menos 400, 500 anos, onde os profetas não profetizaram mais.
Nesse período, o povo de Israel desenvolveu sinagogas, que eram, no fundo, centros de encontro do povo, onde o povo encontrava-se e fazia muita coisa, entre outras coisas, ler as Escrituras, a Torá. Então, Jesus está numa sinagoga e é chamado a ler a Torá. É chamado a ler as Escrituras do Velho Testamento, do Velho Pacto. E ele abre o livro do profeta Isaías. E ele lê aquele texto que nós lemos no capítulo 61 de Isaías. E vão ver que é a mesma coisa, mas há uma pequena diferença que Jesus introduz. Vemos assim no versículo 18. A mesma coisa. O Espírito do Senhor está sobre mim. Aquilo era profecia. Agora é o cumprimento. Isaías disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, mas não era sobre ele. E Jesus aqui está a ler o mesmo texto, mas aplicando-o a si, a sua pessoa. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu, aqui é Cristo, me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, que é um detalhe que não está em Isaías 61. Restauração de vista aos cegos. Mas Cristo está a cumprir em si a profecia e então ele tem autoridade para lhe dar o seu verdadeiro significado. E ele está a acrescentar este aspecto aqui. Pois, a proclamar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos. E a anunciar o ano aceitável do Senhor. Ano aceitável do Senhor é uma expressão que se encontra muito no Velho Testamento. E tem a ver com o tempo Cronos, ou o tempo Kairos, perdão. O que é o tempo Kairos? É o tempo escolhido por Deus para o cumprimento do seu propósito. E em relação ao povo de Israel, tem a ver, quando Isaías está a profetizar o futuro, tem a ver com a vinda do reino e com a consumação do reino de Deus. Mas lembrem-se, ele está, por um lado, a pensar numa conotação espiritual, mas também numa conotação política, Isaías. Porque ele está a pensar na restauração do povo de Israel. Mas, na verdade, trata-se do reino de Jesus. Jesus vem instaurar o reino de Deus. O ano aceitável é o ano da consumação do reino de Deus. Quando o reino de Deus finalmente chega até aos homens. E o reino de Deus chega através de uma pessoa, que é o rei do reino, que tem autoridade no reino, que tem autoridade para inaugurar o reino de Deus entre os homens. E esta pessoa é Jesus Cristo. Então o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando ele leu esta passagem, ele depois disse assim aos judeus que estavam na sinagoga, presentes lá a ouvir atentamente. Sabem, nós hoje levamos estas questões de ânimo leve. Somos muito levianos na maneira como levamos. Os judeus eram extremamente zelosos com estas questões. As questões da espiritualidade, as questões de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus. Eles eram muito zelosos com estas questões. Nós hoje levamos tudo muito ânimo, muito leve. Eles liam a palavra, eles liam as Escrituras com reverência, com muita reverência. Porque é a palavra de Deus. Nós hoje em dia, se a Bíblia está a ser bem lida, se não está a ser bem, se o sentido está bem explicado ou não, se a interpretação é boa ou não, muitas vezes para nós não nos faz grande diferença. Para eles é uma coisa extremamente importante. Então eles estão atentos a ouvir o Messias. E Jesus diz, hoje se cumpriram as Escrituras que eu acabo de ler. Hoje se cumpriram as Escrituras que eu acabo de ler. Sabem o que aconteceu a seguir? Podem ler isso depois em Lucas, lá em casa. No resto do texto de Lucas estamos a ler aqui. Os judeus que estavam na sinagoga ficaram enfurecidos. O quê? Hoje se cumpriram as Escrituras?
Mas só o Messias pode fazer cumprir essas Escrituras. Porquê? Porque eles não estavam a identificar Jesus como Messias. Para eles o Messias ainda ia de vir. E para muitos judeus, nos nossos dias, o Messias ainda não veio. O Messias não é o Cristo que nós adoramos. Eles ainda estão à espera da vinda do Messias. Porque não lhes foi dada a revelação. Eles não conhecem a verdade. Jesus estava ali à frente deles e Jesus tinha esta ousadia, esta coragem de dizer: hoje, neste lugar, nesta hora, acaba de se cumprir as Escrituras. E sabem uma coisa? Para verem a seriedade destas coisas, segundo toda a tradição judaica, alguém que faz isto está a profanar a palavra de Deus. Sabem qual é o resultado? Morte. Aí, hoje em dia, muita gente quer ser profeta e quer se apresentar como profeta. Profecia, ser profeta no Velho Pacto, era uma coisa muito séria. Se o profeta dissesse alguma coisa que não veio da parte de Deus, o profeta tinha que morrer. Jesus sabe que isto pode ser uma consequência para si, ao dizer o que ele está a dizer. Ele sabe que vão querer matá-lo. Mas também ele sabe que ainda não será o tempo. Ele sabe porque a vida dele está programada. E ele sabe que a morte não vai acontecer neste momento. Está designada para acontecer num outro momento. Ainda não é este momento. Mas ele sabe que eles iam ficar com esta vontade de o matar. Mas mesmo assim, ele falou: hoje se cumpriram as profecias, esta profecia que nós acabamos de ler. A Bíblia diz lá que eles tentaram pegar nele e atirá-lo num penhasco. Tentaram matá-lo, mesmo, por causa da afirmação que Jesus fez. Então, meus caros, quem é este que pode fazer estas afirmações? Quem é este homem que tem esta ousadia, esta coragem, esta autoridade, que é uma palavra que eu vou explicar daqui a pouco, esta autoridade de dizer estas coisas? Ele tem esta autoridade porque ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu. Está sobre mim e ele me ungiu. Jesus está a colocar sobre si muita responsabilidade. Porque sabem porque é que eu digo isso? O que é que a palavra ungir significa? Nós podemos pensar simplesmente receber um poder especial para fazer alguma coisa. Não. Vamos voltar ao Velho Pacto, porque há um contexto histórico por detrás destas coisas todas. Não é por acaso que estas palavras são usadas no meio do povo judaico. O que é ungir? No Velho Testamento, unção tinha duas conotações. A conotação de autoridade e uma conotação de poder. Autoridade e poder são duas coisas que estavam em causa no que diz respeito à unção. Por um lado, a autoridade. Por que a autoridade? Porque a autoridade tem a ver com o direito legal de fazer alguma coisa, de exercer determinada função. Direito legal de exercer determinada função. Tem a ver com a questão: quem és tu para fazer o que fazes? A autoridade tem a ver com isso. Os reis no Velho Testamento, e no livro de Samuel é fácil ver isso, quando eles iam começar o seu ministério, eles eram ungidos. E simbolicamente era feito com derramamento de azeite sobre as suas cabeças e a oração do profeta sobre eles. Isto era uma imposição de autoridade para que toda a gente na nação soubesse que este indivíduo foi selecionado, tem autoridade para governar sobre a nação. Porque alguém poderá perguntar: mas quem é ele para, sei lá, aplicar decretos? Quem é ele para pedir impostos? Quem é ele para isso? Ele é o rei. Mas porquê que ele é o rei? Porque ele foi ungido como rei. Autoridade. Mas também poder. Porque o derramamento do óleo e do azeite sobre a cabeça da pessoa era um símbolo do derramamento do Espírito Santo para dar habilidade, capacidade àquela pessoa para exercer aquela função específica para a qual ele foi escolhido. Autoridade e capacitação. Derramar o Espírito para
capacitar a pessoa para aquela função específica para a qual ele foi escolhido, para a qual ele foi designado. Então, quando Jesus está a dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim, a palavra está sobre mim, traz uma diferença com o velho pacto. Porque no velho pacto, o Espírito do Senhor não permanecia sobre os indivíduos. O Espírito Santo vinha sobre os indivíduos para capacitá-los por uma função, por um tempo. Mas no caso de Jesus, e vemos isso no batismo dele, o Espírito Santo desceu sob forma de pomba, não é? Simbolicamente, desceu sob forma de pomba, mas estava permanentemente em Cristo. Permanentemente em Cristo. E ele me ungiu. Jesus tinha autoridade e poder para exercer esse ministério. Autoridade e poder. Por isso, ele pôde afirmar diante dos judeus, que conhecem muito bem a lei, hoje se cumpriram estas escrituras. Porque ele tem autoridade e ele tem poder para o fazer. Hoje aqui se cumpriram estas escrituras. Então, qual é que é a missão? O Espírito Santo está sobre mim, pois que me ungiu, deu-me autoridade e poder. Para quê? Para evangelizar os pobres. Primeiro, a dimensão da proclamação da mensagem das boas novas para os pobres. Agora, atenção que os pobres aqui não são os pobres socialmente pobres ou economicamente pobres. Porque muitas vezes no Novo Testamento, quando se usa a expressão pobre, tem a ver com a condição do coração, com a disposição do coração dos indivíduos. A disposição do coração dos indivíduos. E é para estes que a mensagem é transmitida. Porque a mensagem transmitida aos que são pobres de coração, ela tem efeito, ela tem resultado. Lembram-se do que Jesus disse nas bem-aventuranças em Mateus 5? Ele disse, bem-aventurados são aqueles que são pobres. Bem-aventurados os pobres. Ele está a falar de pobreza de atitude, de humildade. Ele está a falar de humildade. Mas proclamação das boas novas aos pobres. Primeira coisa. Segundo, enviou-me a curar os contritos de coração. O que é contrito? O que é contrição? Contrição, no fundo, é a condição em que o indivíduo sente pesar pelos seus actos. Sente pesar pelo seu pecado. Não sei se tínhamos esta ideia. Quando estamos a falar de contrito, o coração contrito é aquele coração que sente pesar pelos seus erros, pelos seus pecados. Há muita gente, se calhar, que vocês conhecem, que vive a sua vida, no dia a dia, totalmente indiferente dos seus pecados. Indiferente das coisas más que faz. Com indiferença em relação a isso. O mal que faz não lhe traz nenhum pesar, não lhe traz nenhuma contrição. As pessoas que Deus quer curar, que Deus está à procura para curar, para restaurar, são aquelas cujo coração está contrito. Ou seja, eles sentem pesar pela sua condição. Eles sentem pesar pelo seu pecado, pelo seu mal. Eles sabem que precisam de Deus, porque pecam. Aqueles que acham que não precisam de Deus porque pecam, porque sentem que não têm nada, não têm nenhuma coisa onde Deus os possa ajudar, porque não são pecadores, porque estão numa posição que não têm. Estes não recebem a bênção de Deus. Jesus disse aos fariseus, por exemplo, eu vim para os doentes. Porque os fariseus andavam com orgulho. Nós não precisamos do teu ministério, nós não precisamos da tua missão, nós não te reconhecemos. Jesus dizia a eles, eu vim para os doentes. Quem são os doentes? Aqueles que reconhecem que realmente precisam do médico, precisam de Deus. Então é esta condição aqui. E depois,
enviou-me a proclamar a liberdade aos cativos. O povo de Israel andou cativo durante muitos séculos, não é? Em diferentes ocasiões eles foram invadidos e foram levados como prisioneiros, podemos dizer assim, em termos políticos, prisioneiros de um outro povo. Então eles percebiam, do ponto de vista político pelo menos, percebiam o que era estar num cativeiro. Mas não se trata de um cativeiro político aqui. Trata-se de um cativeiro espiritual. Muita gente está presa espiritualmente. Quem é que é o subjugador? Quem é que subjuga as pessoas neste cativeiro? Já pensaram nisso? Quem é que subjuga as pessoas neste cativeiro espiritual, do qual eles precisam de ser libertos? Quem é que subjuga? Tem dois mestres de que a Bíblia fala e explica bem no Novo Testamento quem são. O primeiro mestre é o pecado. Os seres humanos são escravos do pecado. Segundo o que Paulo explica em Romanos, os seres humanos, todos, são escravos do pecado. O homem nasce na condição de pecador, vive a vida toda até a morte, pecando, desobedecendo e violando os mandamentos de Deus. Mas pastor Marcos, mas eu conheço gente muito reta, gente que vive com muita retidão. Sim, eu também conheço gente que vive com muita retidão. Mas a Bíblia diz que até a retidão dos homens diante de Deus são como trapos rotos. Por quê? Porque a perfeição que Deus exige, nenhum homem a consegue cumprir. Nenhum. O nível, o padrão de moralidade em que Deus está, nenhum homem jamais vai chegar. O homem faz o bem, mas não faz o bem suficiente. E quando faz o bem, há sempre algum mal que ele faz ao mesmo tempo. Sempre. A pessoa pode ser uma pessoa muito solidária com os outros, com os pobres. Faz muitos atos de caridade, mas em casa trata mal a sua esposa. Estão a ver? A pessoa pode ser muito carinhosa e muito simpática, mas é uma pessoa que, quando lhe fazem o mal, guarda rancor no seu coração. Nós podemos fazer o bem. O nosso bem nunca vai atingir o bem que existe em Deus, o bem que Deus requer de nós. Nunca vai atingir. E mesmo quando fazemos o bem, há sempre algum mal que estamos a fazer. Diante dos homens nós podemos parecer justos, mas se for Deus quem faz o exame das nossas vidas, Deus sempre vai encontrar algum mal. Nós somos escravos do pecado. Mesmo que não queiramos, passamos a vida toda a pecar contra Deus. Esta aqui é a realidade. E em segundo lugar, somos escravos de Satanás. Eu sei que isto é mais controverso e é mais polémico, porque mexe com coisas da dimensão espiritual e sobrenatural. Quem não foi liberto por Jesus está sob domínio de Satanás. Porque a Bíblia diz que Satanás é o Deus deste sistema. O Deus deste século é o termo que encontramos na Bíblia, mas significa sistema. Sistema de valores, sistema de princípios que rege o nosso mundo. Satanás é o Deus deste sistema. E os homens, todos eles que não conhecem Jesus, vivem neste sistema. Funcionam com base neste sistema que é antagónico a Deus. Mesmo os religiosos. A religião não vem de Deus. Vocês sabiam que a religião não vem de Deus? A religião não vem de Deus. A religião é um escape para a consciência dos seres humanos, que têm uma certa noção da existência de Deus, mas não o conhecem nem reconhecem como o Deus pessoal que quer se relacionar com eles, um Deus reto, puro e santo. Então elas constroem artefactos à sua volta para apaziguar as suas consciências, para dizer a si próprias: pronto, eu já estou a fazer a vontade de Deus. Deus já não vai me punir, porque eu já estou a fazer a vontade de Deus.
constroem um sistema de valores, constroem um sistema de rituais e quando cumprem esses rituais sentem-se em paz, porque sentem que finalmente fizeram a vontade de Deus. Isto é um sistema construído por homens e mulheres, mas é um sistema que não vem de Deus. Vocês dirão, mas o povo de Israel tinha muitos rituais e tinha religião. Sim. Mas sabem, aqueles rituais eram uma ferramenta de educação e de ensino e de instrução para eles. Através de tudo aquilo, Deus queria falar-lhes da sua necessidade de Jesus. Os rituais de purificação, por exemplo, eram uma lição de Deus para a humanidade, de que vocês não podem purificar os vossos pecados com os vossos próprios esforços. Com os vossos rituais, não chega. É preciso um sacrifício, é preciso alguém que se sacrifique por vocês. No início eles usavam o cordeiro, mas isto também era uma lição acerca do Cordeiro Jesus, que um dia viria e faria um sacrifício perfeito para toda a humanidade. Então todos aqueles rituais eram uma lição, eram um ensino acerca das coisas que realmente são e que Deus realmente sempre quis para a humanidade. Então nós somos escravos. E Jesus veio para nos libertar. E proclamar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Nós somos oprimidos. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Anunciar o ano aceitável do Senhor. Este foi o ministério de Jesus. Foi esta tarefa que ele recebeu da parte de Deus. E se nós lermos os evangelhos todos, do princípio ao fim, por exemplo, o evangelho de Lucas, do princípio ao fim, vocês vão entender, nós vamos perceber que foi isso que Jesus fez. O que Jesus fez foi pregar as boas novas, anunciar as boas novas, libertar aqueles que estavam presos, curar aqueles que estavam doentes, libertar aqueles que estavam presos nas mãos de Satanás. Expulsar demónios da vida de pessoas. Foi isto que Jesus fez. Curar, anunciar, ensinar, expulsar demónios, expulsar o mal da vida de pessoas. Foi isto que Jesus fez em todo o seu ministério. E treinou os seus discípulos, os 12, para fazerem a mesma coisa. Ele disse, vocês em meu nome vão fazer a mesma coisa e ainda coisas maiores vocês vão fazer. E disse, vou enviar-vos o Espírito Santo que vai vos dar poder. O mesmo Espírito que está-se a ver aqui. E ele vai vos dar poder para vocês me serem testemunhas. Por isso não é estranho que quando Jesus morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus, os seus discípulos receberam o Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, que agora estava sobre os discípulos, eles continuaram a fazer as mesmas coisas que o seu mestre fez. Anunciar as boas novas de Jesus. Dar vista aos cegos, curar os coxos e assim por diante. Expulsar o mal da vida das pessoas. Eles continuaram esse ministério. Não é estranho que nós, às vezes, no século XXI, sentimos um pouco ou bastante ausência disso? Onde estão os demónios? Já não existem mais. Onde estão os doentes? E assim por diante. Onde está a manifestação do Espírito de Jesus para libertar, para curar, para trazer vida espiritual às pessoas? Onde está isto tudo? Já não existe. Quero, para terminar, entrar na parte que nos diz respeito a nós. Como é que nós podemos aplicar este texto nas nossas vidas? Ele tem alguma coisa a ver com as nossas vidas ou não? Eu acho que sim. Primeiro, no que diz respeito ao Espírito Santo. No que diz respeito ao Espírito Santo,
no que diz respeito à autoridade e no que diz respeito ao poder. O texto pode ter tudo a ver conosco. Pode ter tudo a ver conosco. Em que sentido? O Espírito do Senhor, quem é? O Espírito do Senhor não é nenhuma força. O Espírito do Senhor não é nenhuma energia abstrata. O Espírito do Senhor é o Espírito Santo. Deus é um ser pessoal que se relaciona conosco. Deus age, Deus fala, Deus comunica, Deus transmite as nossas vidas. O Espírito Santo aqui é o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor pode habitar na vida de cada um de nós permanentemente, segundo as promessas do Novo Testamento. Jesus disse, eu vou vos enviar o meu Espírito e Ele vai estar em vós para sempre. Paulo diz, quando vocês ouviram a palavra do Evangelho, vocês acreditaram nessa palavra, vocês foram selados com o Espírito Santo. Todo aquele que acredita em Jesus genuinamente, confia em Jesus genuinamente, recebeu o Espírito Santo. Isto é um ato de Deus, é misterioso. Não é nada que nós possamos aqui explicar, não é nada que nós possamos aqui exemplificar. É algo misterioso que vem da parte do Senhor. Deus dá permanentemente o seu Espírito àqueles que acreditam em Jesus, confiam em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz, em relação à autoridade, que vocês morreram com Cristo e ressuscitaram com Cristo e estão assentados com Cristo nas regiões celestiais. O que é que isto tem a ver com a autoridade? Cristo está nas regiões celestiais a reinar. É aí no seu trono onde Ele está a exercer a sua autoridade e o seu governo. O que Paulo está a dizer no fundo é, todos aqueles que creram em Jesus estão sentados no mesmo patamar de autoridade que o Senhor Jesus. Partilham da autoridade que o Senhor Jesus Cristo tem. Vocês vão ficar chocados, se calhar. Sim, e é isto que significa ser co-herdeiros com Cristo. O que é co? Co é partilhar. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. É partilhar. Nós partilhamos da mesma autoridade que Cristo tem. Por quê? Porque aos olhos de nós, os humanos, talvez isso não faça sentido. Porque eu estou aqui, o meu espírito está aqui comigo. Como é que pode ser que o meu espírito está assentado nas regiões celestiais, reinando com Cristo? Não vejamos as coisas desta maneira tão lógica e tão humana de pensar nas coisas. A verdade é o seguinte, é que aquilo que Deus afirma ser uma realidade, ela é uma realidade mesmo que ainda não esteja materializada aos nossos olhos. É uma realidade. Vou dar um exemplo. Se alguém estiver doente ou se alguém estiver a passar por uma carência financeira e Deus disser a esta pessoa, estás curado, mesmo que ela não sinta os efeitos da cura no momento, se Deus disse que está curada, ela está curada. A cura vai acontecer, seja à noite quando ela está a dormir, seja amanhã, seja daqui a um mês, seja daqui a mês, seja daqui a um ano. Se Deus disse, estás curado, é uma realidade. Na dimensão de Deus é uma realidade, é um facto, ainda que aqui na terra, aos nossos olhos humanos, ainda não esteja materializado. Se a palavra de Deus diz que nós ressuscitamos com Cristo, nós já estamos ressurretos com Cristo. Quando Ele voltar, ou quando nós morrermos e nos levantarmos, vai ser só a materialização de aquilo que já está efetivado por Deus. Nós já estamos ressuscitados. Nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Próxima semana eu vou falar sobre, na sexta-feira eu vou falar sobre luta espiritual. Vamos ter um seminário sobre isso. Mas uma pequena antecipação disto. Por isso, eu sei que muitos talvez nunca passaram por essa experiência. Mas eu estou a falar sobre coisas espirituais hoje. A gente sabe muito sobre coisas materiais e naturais. Aprendemos sobre as coisas naturais na escola. Aprendemos sobre as coisas materiais na escola, na nossa profissão e assim por diante. Mas às vezes sabemos muito pouco sobre coisas espirituais. Para além das coisas materiais e naturais, há coisas espirituais. Ok? Se querem acreditar, ótimo. Se não querem acreditar, Deus vos abençoe. Vamos continuar a falar destes temas na mesma. Eu presenciei a autoridade que nós como cristãos temos.
ao ver demónios tremer sobre a ordem das nossas palavras. E quem somos nós? Quem sou eu? Quem somos nós? Mas eles tremem, por quê? Porque é verdade o que diz a Escritura, que nós ressuscitamos com Cristo e estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. E sabem, as regiões celestiais são as regiões onde Cristo governa e mora. E são regiões de uma autoridade superior. As regiões onde Satanás e os demónios operam estão inferiores em relação às regiões onde Cristo governa e opera. Cristo tem mais autoridade. Se nós temos a autoridade que Ele tem, então a nossa autoridade vem de Jesus. Por isso os demónios tremem quando estão diante de um verdadeiro crente. De um verdadeiro crente. Um verdadeiro crente que realmente nasceu de novo, que confia em Jesus como seu Senhor e Salvador. Demónios tremem diante dele, porque a autoridade de Cristo está sobre ele. Não é a força das nossas palavras, não é o volume da nossa voz que assusta os demónios, mas é a posição. Lembrem-se que eu vos disse que a autoridade tem a ver com posição. Quem és tu para fazer determinada coisa? Quem és tu? É a posição. E a posição onde nós nos encontramos espiritualmente é na mesma autoridade que Cristo tem. Por isso eles tremem diante de nós. Poder é outra coisa. Poder, é a habilidade, é a capacitação que o Espírito Santo dá. Os demónios tremem, mas eles têm que sair da vida de uma pessoa a quem eles estão a afligir. Como é que eles saem? Através do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo exerce poder e eles saem. Porque o Espírito Santo exerce poder sobre eles. Através de nós. Através de nós. Em segundo lugar, caros, o Espírito Santo está convosco. Não negligenciem o seu ministério. Não negligenciem a sua presença. Nem negligenciem a sua ação no vosso meio. Quanto mais... esta é a triste realidade, não devia ser assim, mas infelizmente é assim. Quanto mais conhecimento, quanto mais capacidade intelectual nós temos, a tendência é estarmos menos sensíveis, menos conscientes do trabalho do Espírito Santo no nosso meio. Esta é a realidade. Quanto mais nós temos, quanto mais nós sabemos, menos sensíveis somos à realidade do Espírito Santo na nossa vida. E apagamos o Espírito Santo na nossa experiência. E é triste porque Jesus disse: eu não vos vou deixar órfãos, vou-vos enviar outro igual a mim, que vai continuar em vós as mesmas coisas que eu fiz. E esse outro igual a Jesus, que veio para estar permanentemente connosco, nós não temos consciência dele. Nós ignoramos a sua presença, como se ele não estivesse presente e não existisse no nosso meio. O Espírito do Senhor está sobre nós. O Espírito do Senhor está sobre nós. E é o Espírito que faz estas coisas que Jesus está a dizer aqui. É o Espírito que faz. Não são as nossas habilidades humanas. Não é os nossos conhecimentos académicos. É o Espírito que faz. Por isso é que Jesus está a dizer aqui: o Espírito está sobre mim e Ele me ungiu. Ele me deu autoridade, me deu capacidade para fazer estas coisas. É o Espírito que faz. Não são as nossas habilidades. Se nós colocarmos as nossas habilidades à frente, nós vamos falhar. Porque é o Espírito Santo quem faz. Então, antes de fazer qualquer coisa em nome de Jesus, conscientes do Espírito Santo e da missão única que Ele tem, nós devemos pedir a Deus: Senhor, enche-me do Espírito Santo. Que o Espírito Santo esteja em ação. Que o Espírito Santo esteja a agir. Que o Espírito Santo faça isto, faça aquilo. Porque esta é a missão dele. Ele veio para isso. Ele veio para isso. Sabem, eu, por exemplo, quando... É só para dar um exemplo, porque acho que às vezes precisamos de alguns exemplos práticos da vida.
Eu estou consciente de que tive 4 anos de formação teológica num seminário. E há pessoas que têm mais, que são doutores em teologia. Têm muito mais formação teológica do que eu. Isto me deu ferramentas. Estou consciente também, e digo isso com a máxima humildade, que Deus me deu um talento natural de discursar em público. Mas mais consciente do que estas 2 coisas, estou consciente de uma terceira, que é nada disto, nada, nenhuma destas coisas, meu talento para discursar em público, ou as habilidades ou ferramentas que eu recebi no seminário, nada disto, nada pode fazer aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. Nada disto pode fazer que só o Espírito Santo pode fazer. Por isso, quando eu estou a preparar-me para pregar, às vezes até sinto que não me preparei o suficiente, que precisava de me preparar mais. Mas o que eu procuro não deixar de fazer é, Senhor, hoje eu vou estar à frente das pessoas. Eu não quero falar. Eu quero que o Teu Espírito Santo fale. Quero que seja o Teu Espírito Santo a agir. Quero que seja o Teu Espírito Santo a trabalhar. Não eu, Senhor, mas o Teu Espírito Santo a trabalhar. E sabe uma coisa? Eu posso tentar fabricar aqui a obra do Espírito Santo no vosso meio. Eu posso, com habilidades de manipulação emocional, procurar fabricar aqui a obra do Espírito Santo no vosso meio. E fazer-vos sentir pelo de galinha, ficarem emocionalmente comovidos e chorarem muito e não sei o quê. Eu posso fazer isso. Posso? Mas o que Jesus está a listar aqui, estas coisas que Jesus lista aqui, eu não posso fabricar. E elas vão muito para além das manifestações de uma reunião, num encontro. Eu não posso fabricar isso. Muita gente tem estas experiências. Chora muito durante o louvor e tudo isto, e acontece assim por diante. Mas as suas vidas estão encalhadas. As suas vidas não progridem. As suas vidas não avançam. Espiritualmente não avançam, não crescem. Elas estão presas. Estão presas. O ambiente aqui envolve-as muito. O ambiente da igreja envolve-as muito. E aí há lugares onde há uma ênfase muito grande em criar um ambiente musical para criar determinadas emoções nas pessoas. Apagar as luzes para criar determinadas emoções nas pessoas. Deixar o ambiente mais escuro e assim. Isto é fabricação humana. O homem não pode imitar o que Deus faz. O homem não pode fazer o que Deus faz. Não pode. Não são as emoções que são o sinal de transformação. Não é o choro que é um sinal de arrependimento. O choro não é um sinal de arrependimento. O arrependimento vê-se com a vida. Vê-se com a vivência no dia a dia. Os resultados vêm-se com a vivência no dia a dia. Com a vivência no dia a dia. Mas isso só o Espírito pode fazer. Só o Espírito pode fazer. Só o Espírito Santo pode fazer. Queridos, vamos mergulhar um pouco mais espiritualmente. Vamos mergulhar um pouco mais. Vamos aprofundar um pouco mais. Porque Deus tem muito para fazer. Mas nós podemos, com a nossa humanidade, com as nossas ferramentas, com o nosso intelecto, com os nossos conhecimentos, podemos anular a ação do Espírito Santo. Ou seja, no sentido de não lhe dar espaço de Ele trabalhar no nosso meio. Vamos dar-lhe espaço. Porque o Espírito do Senhor está sobre nós. Se estava sobre Cristo, está sobre nós. E Ele ungiu a Cristo, também nos ungiu. Se ungiu a Cristo para evangelizar os pobres, também nos ungiu para evangelizar os pobres. Se enviou a Cristo para curar os contritos de coração, também nos ungiu para curar os contritos de coração. Se ungiu a Cristo para proclamar a liberdade aos cativos, também nos ungiu a nós para proclamar a liberdade aos cativos. Se ungiu a Cristo para a restauração da vista aos cegos, também nos ungiu a nós. Se estava em Cristo para pôr em liberdade aqueles que estão presos e oprimidos, também está em nós para pôr em liberdade aqueles que estão presos e oprimidos.
Vocês acreditam nisso? Tem fé nisso? Tem fé na palavra de Deus? Deixem a palavra de Deus trabalhar na vossa vida. Deixem a palavra de Deus trabalhar ao longo da semana. Vamos orar. Senhor Deus, como sempre digo, fiz a minha parte. Fiz, Senhor, com confiança na obra do Teu Espírito. Fiz, Senhor, com confiança de que a obra do Teu Espírito não é uma obra pontual e fugaz, mas é uma obra contínua nas nossas vidas. Fiz com a confiança de que Tu vais trabalhar no coração de cada ouvinte aqui. E já estás a trabalhar, Senhor. Fiz com a confiança de que és Tu, Espírito Santo, quem traz os resultados para Deus, para a honra de Deus e para a glória de Deus. Peço-te ao Senhor que toda a transformação que Tu querias que acontecesse na vida de cada um de nós possa efetivamente acontecer. Todas as mudanças possam efetivamente acontecer. Toda a resistência que possa haver nos corações, Senhor, que o Espírito Santo lide com essa resistência, porque Ele é forte o suficiente para remover a resistência e para trazer humildade aos corações, Senhor. Senhor, eu confio na Tua obra. Vou descansar na Tua obra, Senhor. Vou me alegrar na Tua obra e no Teu trabalho, porque eu sei que Tu ressuscitaste Jesus, que Tu nos enviaste o Teu Espírito e que continuas o Teu trabalho ainda hoje. Senhor, abençoa os irmãos, abençoa todos nós. No nome de Jesus Cristo, assim te peço. Amém.